Fala, gênio! Bora aprender matemática. Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau, colocando a mão na massa. Chegou a hora da gente resolver aquela bateria de exercícios. Você só aprende matemática colocando a mão na massa, resolvendo muitos exercícios. Então por isso que nós estamos resolvendo muitos exercícios aqui com vocês. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, gente, porque depois da vinheta a gente resolve mais uma questãozinha elaborada, uma questãozinha nível olímpico. Gostou? Então, vem! Gênio, hoje nós vamos resolver uma questãozinha bem elaborada, uma questão nível olímpico, uma questão bem interessante de se resolver. De prática, já estou colocando ela aqui do lado para você poder tomar nota, pegar aquele copinho d'água e tentar resolver antes de ver a solução do professor. Só assim você aprende matemática de fato. Estamos combinados? Então vem comigo a leitura, espero que você já tenha pausado e tenha tentado resolver várias e várias vezes. Determine quais devem ser os valores de y para que a equação do segundo grau x² menos yx menos 2y igual a zero possua soluções inteiras. Em seguida, determine tais soluções. Já tinha colocado ali para você qual era a equação do segundo grau. Você quer que essa equação do segundo grau ela possua soluções inteiras. Beleza, gente? Então, assim, ela pode parecer que é uma questão simples, mas ela não é uma questão simples. Essa questão é uma questão bem elaborada. Você precisa ter várias sacadas para conseguir resolver essa questão. Se você não conseguiu, não fica triste, super normal. Vem comigo que eu vou te dar o passo a passo para você resolver. Primeira coisa que você precisa entender é que para resolver esse tipo de problemas, você tem que já primeiro tentar, antes de mais nada, olhar para o discriminante da sua equação. Por que você precisa olhar para o discriminante da sua equação? Porque se você quer que, resolvendo isso daqui, você encontre números inteiros, uma das coisas que você precisa ter certeza que você consegue fazer é tirar a raiz quadrada, não é? Porque na fórmula de Bhaskara, vamos só relembrar aqui da fórmula de Bhaskara, isso aqui é só um rascunho, logo eu vou apagar. A fórmula de Bhaskara me diz que o menos b, quer dizer, o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, esse delta é o discriminante, dividido por 2a. Então, se eu quero que essa solução x aqui ó, seja um número inteiro, eu preciso conseguir tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Ou seja, eu preciso que essa raiz quadrada seja uma raiz quadrada exata. Por exemplo, se aqui dentro aparecer o número 16, eu consigo tirar a raiz quadrada de 16, porque a raiz quadrada de 16 é 4. A mesma coisa por 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, eu tenho que conseguir tirar essa raiz quadrada. Em matemática, quando um número ele tem uma raiz quadrada, ou seja, quando a gente consegue tirar a raiz quadrada de um número, a gente diz que esse número é um quadrado perfeito. Legal? 26 não é um quadrado perfeito, ao passo que 25 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25 é 5, beleza? Portanto, 25 é 5 ao quadrado. E 25 é, então, um quadrado perfeito, uma vez que ele é o quadrado de 5. Já o 26, ele não é um quadrado perfeito, porque não existe um número inteiro cujo quadrado dele dê o 26. Beleza? É isso. Então, perceba que uma primeira vista é esse discriminante da minha equação, ele precisa ser um quadrado perfeito. Concorda? Por quê? Porque para encontrar a solução pela fórmula de Bhaskara, e qualquer outra fórmula vai ter que ser equivalente à fórmula de Bhaskara, eu vou precisar tirar a raiz quadrada. Para tirar a raiz quadrada, e essa raiz quadrada ser exata, esse cara aqui precisa ser, então, um quadrado perfeito. Então, para resolver esse problema, eu precisava olhar para o discriminante e já perceber, esse meu discriminante aqui, para essa equação ter soluções inteiras, ele precisa ser um quadrado perfeito, ou seja, eu preciso conseguir tirar a raiz quadrada. Então, eu já vou escrever isso aqui. Então, esse cara aqui precisa ser um quadrado perfeito.
quadrado perfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: basta que eu consiga tirar a raiz quadrada para esse cara aqui ser um número inteiro? Não. Por que não? Porque depois que eu tirar a raiz quadrada, eu tenho que somar esse menos b aqui, beleza? Somar e subtrair esse menos b aqui. Legal? Na verdade, pensando do ponto de vista do discriminante, eu só preciso subtrair o menos b, né? Legal. Mas enfim. No fundo, eu preciso resolver essa equação aqui de cima aqui. Preciso fazer essa conta aqui, resolver essa expressão aqui. E depois que eu resolver essa expressão de cima, eu preciso dividir por 2a. E aí eu tenho um novo gargalo. Tenho um novo gargalo. Por que eu tenho um novo gargalo? Porque se esse número daqui de cima aqui, ó, não for um número divisível por 2a, vai aparecer uma fração. Vai aparecer uma fração na minha expressão. E se aparecer uma fração na minha expressão, eu não vou conseguir dizer que esse cara aqui é um número inteiro. Esse cara não vai ser um número inteiro, uma vez que ele é uma fração. Beleza? Beleza. Então, esse é o segundo gargalo. É a segunda condição que nós vamos precisar ter nesse problema. Ou seja, a gente vai precisar que esse número aqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, ele tem que ser, então, um múltiplo de 2 vezes a. Legal? Legal. Agora já vamos escrever para essa minha equação aqui quem é o a, quem é o b e quem é o c. Quem é o a nessa minha equação aqui? O a é igual a 1. O b, ele é igual a menos y. E o c é menos 2y. Legal. Agora eu já sei quem é o a, quem é o b, quem é o c. Além disso, a partir dessa discussão que nós fizemos aqui, eu tô apagando porque isso aqui só foi um bate-papo. Enquanto eu vou falando, você vai dando uma pausa aí e vai escrevendo no seu caderno com as suas palavras o que eu tô querendo te explicar. Claro, dentro daquilo que você entendeu, certo? Por isso que eu já apaguei, não era tão importante. O que é importante é você tomar nota disso. Legal, voltando. Então eu preciso que essas duas condições aqui, ó, sejam satisfeitas, certo? Ou seja, que o meu discriminante seja um quadrado perfeito e que, além disso, essa conta aqui que vai aparecer no meu numerador da minha fórmula de Bhaskara, ela precisa ser um múltiplo de 2a. Legal? Legal. E agora o que eu faço? Bem, agora eu vou testar essas possibilidades olhando para a minha equação. Legal? Eventualmente vou fazer ali algumas manipulações, e nessa questão aqui nós vamos fazer várias manipulações, e depois nós vamos testar os valores que vão ocorrer ali. Legal? Legal. Vem comigo, com muita calma que você vai entender aonde eu quero chegar. Por enquanto, acredito que você já tenha entendido tudo. Legal? Afinal, só precisa ser quadrado perfeito e múltiplo de 2a para aquela equação ali ter soluções inteiras. Legal. Então eu vou olhar agora para o discriminante. O meu discriminante, o delta, eu sei que ele é o B2, né? Menos 4 vezes A vezes C. E eu já sei o meu A, o B e o C com base nessa equação aqui. Então, o meu delta, ele é o B ao quadrado, que é menos Y ao quadrado, legal, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, opa, botei C, mas o C eu sei que é menos 2Y. Resolvendo isso aqui, eu sei que o delta, ele é Y ao quadrado mais 8Y. Ah, legal. Então, já descobri o meu discriminante. Esse delta, esse discriminante, ele é y ao quadrado mais 8y. Ah, show de bola. Show de bola. E agora, esse daqui é o cara que a gente vai precisar tirar a raiz quadrada, não é? Ele é o discriminante, o cara que eu vou precisar de tirar a raiz quadrada. E eu já percebi que esse cara precisa ser um quadrado perfeito. Se ele é um quadrado perfeito, ele é o quadrado de alguém. Assim como o 25, ele é o quadrado de 5, esse número aqui, ó, ele precisa ser o quadrado de alguém. Então eu vou fazer isso aqui, ó. O meu delta, que é igual a y ao quadrado mais 8y, ele tem que ser um quadrado perfeito, certo? Se ele tem que ser um quadrado perfeito, ele é o quadrado de alguém. Como eu não sei quem é esse alguém, eu vou introduzir uma nova variável. Variável essa que não vai ser nem um y, nem um x, uma vez que as duas já estão sendo utilizadas. Eu vou chamar uma nova variável de z. Legal? Então,
esse meu camarada aqui, ó, que é o discriminante da minha equação do segundo grau, ele tem que ser o quadrado de alguém. Legal? Ou seja, ele tem que ser alguém ao quadrado. Como eu não sei quem é esse alguém, chamei de z. Então, y ao quadrado mais 8y tem que ser um z ao quadrado. Legal. E agora? E agora nós vamos olhar para esse lado direito aqui, o meu lado direito, né? Mas no seu caso aí, lado esquerdo, você vai olhar para esse lado esquerdo aqui dessa equação com carinho. Por que você vai olhar esse cara aqui com carinho? Porque se você olhar essa expressão aqui com bastante carinho, você vai perceber que ela é muito parecida com um produto notável conhecido. Que produto notável é esse? Olha para cá. Esse lado esquerdo aqui, ó, ele se parece muito com esse produto notável aqui, ó, com y mais 4 ao quadrado. Não parece? Parece. Por quê? Vamos expandir essa expressão aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, ele é y ao quadrado mais 8y mais 16. Concorda? Isso daqui é isso daqui. Perceba que, quando você expande esse produto notável, aparece os dois primeiros termos que estão aqui, ó. É verdade, professor. E agora? Agora é o seguinte. Agora eu vou tentar fazer esse cara daqui virar justamente esse camarada aqui. Como você vai fazer isso? É simples. Pensa, o que falta nessa expressão aqui para ela se tornar essa expressão aqui? Uma vez que essa expressão é isso. Ah, professor, falta só o 16. Legal. Então coloca o 16 lá. Ah, professor, colocou o 16. Colocou. Ficou igual aquele cara lá. Ficou. E esse cara lá é igual a esse cara aqui. É. Só que, quando eu somei o 16, o que eu fiz? Eu alterei a minha equação. Alterei a minha igualdade. Isso daqui que eu fiz não é igual a z ao quadrado, uma vez que o z ao quadrado era y ao quadrado mais 8y. Esse cara aqui que é o discriminante da equação, uma vez que eu calculei ele aqui. Ele é que é o quadrado de alguém. É. Só que isso daqui é uma igualdade, né, gente? Uma igualdade. Uma igualdade, o que eu já falei para você sempre pensar numa equação, né? Numa igualdade. Você tem que pensar numa equação, numa igualdade, como uma balança, beleza? Por quê? Porque uma balança, ela tá equilibrando ali as coisas. Quando você faz alguma coisa de um lado da balança, por exemplo, quando você coloca um peso de um lado da balança, o que você fez com a balança? Você desequilibrou, você tirou o equilíbrio. Ou seja, você alterou aquele estado inicial da balança. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu somei o 16. Quando eu somei o 16, o que eu fiz? Eu alterei o equilíbrio da minha balança. Ou seja, a minha balança que estava normal, agora ela ficou assim. Legal? Só que, o que eu posso fazer para restaurar o equilíbrio da minha balança? Tudo que eu faço de um lado é basicamente o que eu tenho que fazer do outro. Então, se eu somei 16 desse lado aqui da minha equação, alterando o equilíbrio original, para eu voltar ao equilíbrio original, o que eu tenho que fazer? Somar 16 do outro lado. Então, eu somo 16. Algebricamente, o que eu estou fazendo é não alterando a minha equação original, mantendo o princípio da igualdade. Veja que isso que eu escrevi aqui no quadro, mesmo com esse 16 e esse 16, era exatamente o que eu tinha aqui originalmente, beleza? Porque se você passar esse 16 para cá, ou no fundo tirar o 16 aí dos dois lados, você volta ao que você queria, né? Que o B2 menos 4AC, que dá y ao quadrado mais 8y, seja o quadrado de alguém, seja z ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, o que eu escrevi aqui, anteriormente, o y ao quadrado mais 8y igual a z ao quadrado, é exatamente o que está escrito nesse momento aqui. Uma vez que eu somei 16 dos dois lados, ou seja, eu não alterei a minha equação original. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Isso é aplicando o princípio da igualdade. Legal, gente? Legal. Só que o que eu ganho quando eu faço isso? Eu ganho o seguinte, eu ganho essa fatoração aqui, ó. Porque eu posso escrever agora esse lado esquerdo dessa forma aqui, ó. Então, eu vou escrever. Eu vou ter y mais 4 ao quadrado. Isso dá z ao quadrado mais 16. Show de bola! E agora, professor? Agora eu vou continuar manipulando algebricamente essa expressão. Por quê?
Porque se eu passar esse z ao quadrado para o lado de cá, olha o que eu vou ter. Quando eu passar esse z para cá, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter y mais 4 ao quadrado menos z ao quadrado igual a 16. E isso daqui me lembra um outro produto notável. Que produto notável? Isso daqui me lembra esse produto notável aqui, ó. Vou escrever de outra forma, vou escrever assim. Vou escrever assim primeiro, não. Vou escrever assim. Isso daqui me lembra esse produto notável aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso daqui é a mais b vezes a menos b. Concorda? A gente aprendeu isso aqui lá na nossa playlist Matemática Básica 2. Veja como essa playlist é tão importante aqui para você continuar seus estudos. Isso daqui é exatamente isso. E isso daqui que você está vendo, ele é bem parecido com esse cara que você está olhando aqui, ó. Veja, isso daqui é o quadrado de alguém menos o quadrado de outro alguém. Ou seja, eu posso reescrever esse camarada aqui, ó, pensando nesse produto notável, da seguinte forma. Aqui quem é o meu A, né? O meu A seria y mais 4 e o meu B seria z. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte forma. Y mais 4 mais z vezes y mais 4 menos z. E isso daqui, ó, dando 16. Então, aquela minha expressão original, eu consegui reescrever ela dessa forma aqui. Legal, professor. E agora, o que você ganhou fazendo isso? Eu ganhei o seguinte, gênio. Eu ganhei o seguinte. Eu ganhei uma fatoração em produto de dois números, dando um número inteiro. Aliás, esses dois números que eu estou vendo aqui, eles precisam ser números inteiros. Não necessariamente seriam números inteiros. A gente pode ver que vão ter alguns casos aqui em que eles não serão números inteiros, mas ainda assim a solução seria uma solução de números inteiros. Beleza. Isso vai acontecer, não sei se nesse problema ou no próximo que eu vou colocar aqui na playlist, mas isso vai acontecer. Porém, essa fatoração aqui, ela me diz o seguinte, eu tenho um produto de dois números dando um número inteiro. E o fato de um produto de dois números dar um número inteiro, eu posso olhar todos os casos possíveis em que isso daqui vai ser verdade. E, olhando para todos os casos em que isso daqui vai ser verdade dentro dos inteiros, eu vou conseguir encontrar todos os casos em que aquela minha equação lá tenha soluções inteiras. E, portanto, eu consiga resolver o problema original que me foi dado. Legal, gente? Legal. Mas como você faz isso, professor? Simples. Você não está vendo aqui do lado direito o número 16? Número 16. Esses dois parênteses aqui, eles são dois números, não são? Quando você substituir lá o y e o z, você vai ter dois números, certo? Ou seja, você tem dois números dando 16. E eu sei que dois números dando 16, se esses dois números forem inteiros, eu tenho um universo de números restrito. Por quê? Porque o número 16, ele tem uma fatoração bem precisa, beleza? Quais são os possíveis números inteiros que quando eu multiplico dá 16? Eles são finitos. Quais são eles? Vamos começar aqui por 1 e 16. São os casos triviais, né? 1 vezes 16, é claro que dá 16. Então, essa daqui é uma possibilidade. Então, esse número aqui, ó, podia ser o número 1 e esse número aqui podia ser o número 16. Legal, qual outra possibilidade? Troca o sinal, menos 1 e menos 16. Menos 1 e menos 16. Isso daqui também faz com que o produto dê o número 16, uma vez que menos 1 vezes menos 16 dá 16. São só esses? Não, 2 e 8. 2 e 8, quando você multiplicar, também dá 16. Da mesma forma, menos 2 e menos 8. Ah, legal. São só esses? Não, tem mais um caso. 4 e 4. 4 vezes 4 também dá 16. Assim como menos 4 e menos 4 também dá 16. Então perceba que todos os casos possíveis de produtos inteiros dando o número 16 estão aqui.
Esses casos que nós estamos vendo aqui são todos os possíveis. E aí, com esses casos possíveis, a gente pode determinar quais são os valores possíveis para fazer essa minha equação aqui ter soluções inteiras. Legal? É claro que o enunciado do problema, ele não pede o y sendo número inteiro, né? Determine quais devem ser os valores de y para que a equação do segundo grau x² menos yx menos 2y igual a zero possua soluções inteiras. O que eu quero é que o resultado aqui, quando você faz a fórmula de Bhaskara, encontre valores inteiros. Ele não está pedindo necessariamente que o y seja valores inteiros. Se o y fosse necessariamente um número inteiro, se a equação tivesse me dito isso, que o y tem que ser um número inteiro, então só esses casos aqui já iam me determinar todos os y possíveis e eu não precisava nem me preocupar com a possibilidade do y não ser um número inteiro. Só que como ele não me deu isso, eu vou testar todas as possibilidades olhando para o produto, né? Que vai ter que dar 16. E aí, nesses casos aqui, pode ser que apareça um número que é uma fração, por exemplo. E vai ter que ser necessariamente uma fração, né? Uma vez que eu estou resolvendo equações lineares e você vai logo ver isso. Então, você vai ter números que podem ser que não sejam números inteiros e você vai ter que considerar esses caras. Se no enunciado ele tivesse te dado que o y tem que ser um número inteiro, qualquer fração que aparecesse aqui, você já rejeitaria, ela não poderia ser uma solução. Legal? Como ele não disse isso, eventualmente, se aparecer aqui alguma solução em que o y não é um número inteiro, mas que ele vai satisfazer essas duas condições aqui e vai fazer com que o x seja um número inteiro, você vai ter que considerar essa solução como verdadeira. Legal? Legal. Então o que você tem que fazer agora? Basicamente você tem que testar cada um desses casos aqui, ó. Esse aqui é o caso A, esse aqui é o caso B, esse aqui é o caso C, esse aqui é o caso D, esse caso aqui é o caso E e esse caso aqui é o caso F. Legal, gente? Legal. Então o que você tem que fazer agora? Você tem que testar cada um desses casos aqui e ver quais deles você vai ter soluções inteiras na sua equação. Beleza, gente? Então a gente já tem meio caminho andado. Eu vou sair da frente aqui para você copiar até aqui. Legal? Para você copiar até aqui e também vou dar uma olhada aqui no tempo de aula, porque dependendo do tempo de aula, eu vou deixar para terminar essas continhas, porque serão 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para a gente fazer. Talvez a aula fique muito longa, né? Então talvez eu deixe para fazer essas opções na outra aula. Vou sair da frente para você copiar aqui e ver tudo que a gente fez. Legal? Gênio? Bem, eu não precisei apagar o quadro porque eu achei que a aula já está um pouquinho grande, 24 minutos, e eu não quero alongar mais essa aula. Como a gente vai ter que fazer 6 casos aí, um a um, eu prefiro parar essa aula aqui e na aula que vem a gente termina essa questão. Uma vez que essa questão é realmente uma questão bem mais elaborada, vou trazer outros modelos desse tipo de questão para a gente poder trabalhar bem ela, legal? Então deixa para na próxima aula a gente terminar ela para fazer com bastante calma. O que você precisa entender, vou fazer aqui uma recapitulação rapidamente, é que você quer que as soluções dessa sua equação sejam inteiras, legal? Ele não te falou se o y precisa ser um número inteiro. Como ele não falou isso, então eventualmente pode ser que apareçam y's aí que não são números inteiros, mas que depois eles tenham como soluções nessa equação soluções inteiras. Mas no fundo, das duas formas, você vai conseguir resolver dessa forma que eu fiz aqui, que basicamente é encontrar uma fatoração esperta. Então o que a gente fez? A gente, primeiro, para isso aqui ser, né, possuir soluções inteiras, eu tenho que meu discriminante precisa ser um quadrado perfeito. Claro que isso não é suficiente, então nós encontramos uma outra condição, que essa conta aqui que aparece no meu numerador da fórmula de Bhaskara seja um múltiplo de 2a. Se essas duas coisas acontecer, eu consigo tirar a raiz quadrada, e depois que eu tirei a raiz quadrada, fiz essa conta, esses caras aqui viraram múltiplos de 2a, eu vou conseguir resolver a fórmula de Bhaskara e vou encontrar números inteiros. Quando eu faço essas duas condições aqui, a priori eu só fiz a primeira aqui por enquanto,
a segunda ela vai se resolver sozinha, e você vai ver na próxima aula, eu simplesmente manipulei algebricamente a expressão. Aqui eu estou usando a condição de quadrado perfeito, beleza? Faz aí um asterisco aí no seu caderno, porque aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, isso daqui é o discriminante. Essa parte aqui, ó, em branquinho, é o seu delta, legal? Esse seu delta, você quer que ele seja um quadrado perfeito. Foi isso aqui que eu fiz. Depois disso, a gente fez só uma manipulação algébrica. Fizemos manipulação algébrica para sair daqui para cá, legal? Depois manipulamos algebricamente para vir daqui para cá. Depois manipulamos algebricamente para vir daqui para cá. E agora, simplesmente, olhando para as manipulações algébricas, nós percebemos que tinha um produto de dois números dando o número 16. Então, fatoramos o número 16, beleza? Em produtos de inteiros. E aí apareceu os casos em que nós poderemos ter soluções inteiras, legal? Então, na próxima aula, basicamente o que nós vamos fazer é testar cada um desses casos e olhar para a equação e ver quais delas nós temos, de fato, números inteiros como soluções. Legal? E daqui para frente nós vamos também fazer umas outras questões nesse mesmo modelo aí, porque são questões que aparecem muito em Olimpíadas, eu concordo, e também nesses vestibulares aí mais difíceis. Vestibulares do IME, do ITA, costuma aparecer esse negócio aí. Antes de você ir embora, Gene, a gente acabar essa aula, dá uma olhada aqui embaixo, porque eu sempre coloco links com livros onde você pode aprofundar e muito seus conhecimentos. Essa questão aqui eu tirei de uma questão adaptada lá do livro do professor Armando Barbosa. Legal? Então, já tinha falado desse livro anteriormente aqui. Se você, inclusive, agora quiser comprar esse livro, o Lucas, lá da editora Azimuth, ele colocou aí para mim um cupom de desconto. É só você colocar esse cupom que está aparecendo aí embaixo, basicamente Hacker10, e aí você vai conseguir também comprar o livro com desconto. Legal, gente? Comprando por esses links que você está vendo aí embaixo, você não paga nada além daquilo que você quer comprar. Alguns deles você ganha até desconto, como é o caso aí do cupom do Lucas. Legal? E você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer, faz esse conteúdo chegar em outros estudantes que também estão precisando estudar, que também estão querendo chegar mais longe aí com a matemática. Gostou, gente? Então vem comigo, porque esse aqui é o local de você se tornar um hacker de verdade. Então, vem!